de boa, galera. Você acha que o John Textor ia aparecer na coletiva do treinador? Foi o que aconteceu. Não apareceu. Ele vai aparecer para quê? O assunto não seria nem treinador. O assunto seria só transfer ban. E tu acha que o John Textor tá a fim de responder alguém sobre o transfer ban que ele colocou o Botafogo? Você acha que o John Textor está a fim de aparecer numa coletiva para aparecer com um monte de repórter querendo o entrevistar, perguntando a mesma coisa sobre o transfer ban? Eu acho que ele não ia aparecer de forma nenhuma, tá? Eu acho que ele não vai aparecer nem tão cedo, enquanto o transfer ban continuar. O John Textor for julgado e ele ficar livre da acusação, o transfer ban vai ser pago rápido. Agora, caso contrário, eu acho que o transfer ban ainda vai seguir um pouquinho nas costas do Botafogo. Ainda vai seguir um pouquinho. Queria eu estar errado, tá? Ou melhor, eu torço para que eu esteja errado e amanhã ou hoje, mais tarde, a gente possa trazer uma notícia que o Botafogo se livrou do transfer ban. A colocar a cara limpa, né? E acaba colocando um diretor do futebol que não teria nada a ver com essa questão financeira do Botafogo. Mas se o cara botou a cara a tapa, se você chama a responsabilidade para você, você assume a bronca. Ele que não deveria se colocar na posição de culpado, né? Se coloca na posição de culpado para quê? Porque ele está recebendo ordem de alguém. E não é uma ordem de graça, né? É uma ordem que tem interesses de ambas as partes. Então, por que foi lá? Se botou a cara a tapa e se botou para falar, é porque o cara tem que ter capacidade de saber o que está falando. E eu não tenho levado ele como apenas um diretor de futebol, e não tenho nada contra a pessoa, tá? Contra o ser humano. Só que com o profissional, foi ele que se colocou ali. Ele podia falar também, eu não tenho capacidade de falar de transfer ban, sou diretor do futebol. Essa parte da finança, você tem que levar alguém lá que tem capacidade maior. Não, pô, vai lá você, quebra o galho. Bota lá tua cara a tapa. E se o cara aceitou, meu irmão, aí é problema dele. Segura a marimba. Ele falou que ele estava ali representando. Então, se ele estava representando, ele vai receber as informações ou as notícias depois, as futuras notícias, como se fosse um representante de fato, né? Como se fosse um porta-voz, que seja. Inclusive, vamos soltar aqui, Vamos soltar aqui para a gente ver alguma coisa e ouvir, né? Ouvir um pouquinho também sobre isso. A gente hoje tem a coletiva do nosso novo treinador, o Martim. Antes da gente iniciar a nossa coletiva e dar a palavra para o Martim, tanto eu quanto o Léo, a gente gostaria de falar algumas palavras, até porque o John, por motivos pessoais e até mesmo profissionais, não pôde estar aqui hoje conosco. Já vem virando uma rotina, né, a sua presença, principalmente na apresentação dos treinadores, então ele pede desculpas perante aí a torcida, a todo mundo, por ele não estar presente, mas nós estamos aqui hoje representando, nós representamos o clube. Pausa. Nós estamos aqui hoje representando. Nós representamos o clube, certo? Essa foi as palavras que muitos estão dizendo que ele é apenas um diretor do futebol. Mas ele se colocou nessa posição. Ele colocou, né? Se colocou nessa posição. Não foi eu e nem você que falou que ele era ou não era. Foi ele mesmo que se colocou. Ele está representando o John Textor. Tá? Ele está representando o John Textor. Então, ele vai acabar ou acabou recebendo algumas críticas que deveriam ser direcionadas ao John Textor.
Porque você pegou a causa, você segurou a causa. É isso que ele está falando até agora. Falar um pouco sobre a situação específica do Transferban, que é um tema que todo mundo pergunta, todo mundo questiona. Dizer que a gente vem trabalhando já, e a gente já sabia dessa situação desde outubro, então a gente vem trabalhando de uma forma incansável para que a gente possa, de alguma maneira, solucionar isso aí o quanto antes. E não é uma situação tão simples, porque envolve, né, MLS, envolve alguns termos jurídicos, garantias, então a gente... Ele falou que não é uma situação tão simples, porque envolve a MLS. E o que tem isso a ver? A questão de simplicidade, na minha opinião, é só pagar. O Atlanta United colocou o Botafogo no Transferban e exigiu que o Botafogo pagasse 50% ou à vista. Esse é o valor. Só que não é uma situação tão simples, porque o que dá a me entender é que falta dinheiro. Falta dinheiro para pagar. Eles não têm essa grana para pagar. Essa é a grande realidade. A situação difícil é a falta do dinheiro, na minha opinião, tá bom? Não tem como eu fazer outra leitura. Quer fazer de uma forma que o clube fique estável, fique equilibrado para os próximos meses, para as próximas sequências aí de contratações. Então, é uma situação que a gente vem trabalhando, o nosso jurídico vem trabalhando. É claro que o clube hoje vive uma situação de andar com as próprias pernas, né? Isso desde o ano passado, do meio do ano passado, a gente sabe que a gente teve essa situação de romper uma situação societária entre Eagle, John, Ares, e isso vem sendo resolvido pelo John, e a gente vem caminhando com passos internos, né? Então, de uma situação que a gente pode falar assim, que a gente trabalha no dia a dia e fatalmente a gente precisa e existe uma necessidade de venda de alguns jogadores. Mas isso é o lado positivo que a gente vê, porque essa janela nos mostrou novamente o quanto a gente tem um elenco qualificado, o quanto o clube está preparado para caminhar com as próprias pernas. Então, eu posso te dizer que a gente teve proposta, se não de todo o elenco, mas 90% do elenco teve propostas, e isso mostra a qualidade e o caminho que o Botafogo está tendo nesses anos e vai ter nos próximos anos. Então, dizer que a gente realmente está trabalhando para que a gente possa sair. Então, sobre o Transferban, ele falou bem por cima, né? O máximo que podia. Depois já veio para o Sub-20, né? Acredita que a gente já sabe, mas ninguém sabe para onde foi, o que aconteceu, aonde que está esse dinheiro. Eu sempre tenho falado para todo mundo aqui que o Botafogo virou uma caixa preta de informação. É aquele avião que a gente tem que esperar para saber por que caiu, né? Por que caiu o avião? Como que foi o acidente? Como que foi o movimento das pessoas que estavam a bordo? Como que foi? Aí precisa achar o quê? Precisa achar a caixa preta e torcer para que nada na caixa preta tenha sido danificado. Hoje é mais ou menos o que o Botafogo tem vivido durante 2025, já no início, até hoje 2026. Até hoje, em 2026. Aí realmente traz muita desconfiança para o torcedor botafoguense. E chega a ser triste, né? Chega a ser triste, com certeza, porque vivemos um momento de muitas incertezas no Botafogo. E aí o torcedor ficou mais triste ainda, porque teve a certeza que o Transferban não foi pago. Ele sabia do Transferban desde outubro e trabalha para resolver. Clube preparado
para caminhar com as próprias pernas. A gente já estava ouvindo que o Botafogo estava sendo preparado para caminhar com as próprias pernas também. Já vai fazer um tempinho, né, galera? Vai fazer um tempinho, mas desse jeito aí vai precisar de um andador no momento, porque não dá para encarar, não. Assim não. Ainda mais sabendo que desde outubro já sabia que ia para o Transferban. Então, meu irmão, o rombo é maior do que você imagina. Na minha opinião, existe um rombo de grana no Botafogo. Estão tentando arrumar de uma forma e tampar esse buraco. E precisa, né? Precisa tapá-lo. Precisa tapar esse buraco. O Botafogo ainda tem a situação do Transferban da FIFA a resolver antes de apresentar o técnico Martim Anselmi na tarde desta terça-feira no estádio Newton Santos. O diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, explicou como está o caso, ou caos, né? A gente vem trabalhando já, então a gente vem trabalhando de uma forma incansável para que a gente possa, de alguma maneira, solucionar isso aí o quanto antes. E não é uma situação tão simples, porque envolve a MLS, envolve alguns termos jurídicos, garantias. Então a gente quer fazer de uma forma que o clube fique estável, fique equilibrado para os próximos meses, para a próxima sequência de contratação. Então, é uma situação que a gente vem trabalhando, nosso jurídico vem trabalhando. Isso afirmou o Alessandro Brito. É claro que o clube hoje vive uma situação de andar com as próprias pernas. Mas agora, eu fico pensando assim, agora que o clube vai viver uma situação de andar com as próprias pernas, o clube tinha que viver uma situação de andar com as próprias pernas quando o texto começou a inventar história que podia pegar dinheiro das premiações do Botafogo e aplicar no Lyon. Aí agora que o caixa está assim, o caixa está positivo, tiver positivo, pagaria o Transferban, né? Acho que não tem dinheiro sobrando não, hein? Não tem dinheiro sobrando. Aí agora o clube anda com as próprias pernas. Como? Me explica como. Porque se a premiação toda, ninguém sabe para onde foi. As premiações de 2024 para onde foi? A única coisa que a gente fala é que foi para o Lyon. Mas foi para o Lyon? Será que tem algum dinheiro lá nas Ilhas Caiman? Então, para onde está essa grana? Está fora do Botafogo. Fora do alcance do Botafogo. Porque se tivesse no alcance do Botafogo, teríamos também o acesso para efetuar o pagamento do Transferban. Mas agora não, o clube caminha com as próprias pernas, né? Isso desde o ano passado, que é 2025, que já chegou zerado. Porque 2024 as premiações e ganhou dinheiro, hein? Ainda ganhou uma boa grana aqui no Mundial de Clubes. Ganhou dinheiro na participação da Copa do Brasil. Ganhou dinheiro na Libertadores. E aí, cara? É claro que a gente também entende que a saída de dinheiro é muito alta se for parar para pensar só no elenco do Botafogo, né? Só ali dentro, o gasto com o Botafogo não é coisa pouca. É grana. É muita grana. Só que essa muita grana que também entrou como extra, aonde que tá? Tá no Lion mesmo ou não? Porque o Lion falou que o Botafogo ainda tá devendo eles, né? Isso a gente ouviu ano passado. A gente teve essa situação de romper com uma situação societária entre a Igor, né, e John Textor. Ares. Isso vem sendo resolvido pelo John.
e a gente vem caminhando com passos internos. Então, é uma situação que a gente pode falar, né? Que a gente trabalha no dia a dia. E fatalmente, a gente existe uma necessidade de vendas de alguns jogadores. Então, isso é fatal, que existe a necessidade de venda de alguns jogadores. Ele está confirmando aqui que vai precisar vender alguns jogadores pela necessidade do clube, né? Mas esse é o lado positivo que a gente vê, porque essa janela nos mostrou novamente o quanto a gente tem um elenco qualificado, o quanto o clube está preparado para caminhar com as próprias pernas. Então eu posso dizer que a gente teve proposta, se não para todo o elenco, mas 90% do elenco teve proposta. E isso mostra a qualidade e o caminho do Botafogo. Está tendo nesses anos e vai ter nos próximos anos. Que a qualidade e o caminho é o que a gente torce para que o Botafogo tenha nos próximos anos. A questão do Botafogo ter 90%, mais ou menos, dos atletas sendo cotado para venda, a pergunta que eu quero fazer em cima disso é a seguinte: qual desses atletas, dos 90%, o Botafogo tem a capacidade de bater o pé no chão e falar assim, ó, esse a gente não libera para o mercado? Acho que o Botafogo hoje venderia todos eles. Todos eles. E ainda vou mais além, hein? O Botafogo talvez até se empolgaria. Quando eu falo Botafogo, não é o nosso querer aqui, não. Essa história, não é essa história, não, né? Quando eu falo Botafogo, é o cara que está dirigindo ali a situação que colocaram o nosso Botafogo. Se chega aí um clube com várias propostas boas para vários jogadores do elenco principal do Botafogo, já que foi cotado 90% mais ou menos, você acha que o Botafogo não venderia? E a questão de vender é coisa legal mesmo, é maneiro, porque você fala assim, caramba, o clube está desenvolvendo, né? O clube está vendendo. E aí você não pode esquecer da outra parte. O clube pode vender, mas não vai poder comprar, porque tem dívida a pagar. E aí se comprar, como é que vai ficar? Aí vamos pro cata-cata. Já que os meninos foram bem elogiados, né, até mesmo pelo esse próprio aí, diretor, né, de futebol, chama os garotos da base. Vai que eles fazem um bom campeonato. Bota esses meninos para titular, porque a gente está sem grana. Eu tô conjecturando, tá, gente? A gente está sem grana. Precisamos enxugar o elenco. E precisamos pagar as dívidas. E não existe pagamento de dívida criando outra dívida. Você está criando uma bola de neve. Então o ideal, de fato, vai ser: vende os jogadores que tem aí, segundo o Brito, segundo ele, 90% recebeu proposta, trabalha com a base, no sufoco. Deus sabe lá o que pode acontecer se os meninos forem jogar pelo Botafogo um campeonato desse. Mas pagou as contas. E aí? Vão correr o risco? Não tem, cara. Não tem explicação. Não tem explicação alguma para o que vai acontecer no Botafogo. Existem especulações, alguém que fala algum pouquinho melhor, mais inteligente, né? Porém, saber o que vai acontecer de fato, não. Agora, o que sabemos é que o Botafogo continua no Transferban, precisa de dinheiro. John Textor
vai ser julgado e eu acho que vai ser condenado, tá? E vai ter que pagar uma dívida e vai continuar no Transferban.